Taris-Dum, o esquecimento acorrentado, é a divindade louca da morte e da trapaça. Ele é retratado como uma criatura de tinta e escuridão ondulantes e famintas, numa nuvem que se espalha de destruição sem luz. É infinito, escuro, cheio de dentes e malícia, risos e ódio. No último vídeo a gente falou sobre o famoso Pelor, o Dawnfather, e por que não pegar esse gancho para falar do seu maior inimigo, que é o Taris-Dum, o esquecimento acorrentado. Aqui a gente vai falar sobre alguns detalhes sobre esse deus traidor que talvez vocês possam não saber e também a sua ligação com o Cognosa. Lembrando que os nossos vídeos contêm spoilers, eu sei que eu falo muito isso no começo, mas é porque eu não quero ninguém tendo surpresa desagradável vendo, então se vocês não assistiram a campanha do Mighty Nein, assistam com cautela, porque eu vou estar falando de spoilers aqui. O Taris-Dum é uma entidade muito antiga, possivelmente mais antiga do que outros deuses, e durante a fundação, quando os primordiais estavam massacrando as raças criadas pelos outros deuses que estavam no plano material, ele se sentiu um pouco interessado, assim como outros demônios que saíram do abismo, só para se banquetear também no caos. Sendo também o deus da loucura e da destruição, o Taris-Dum não hesitou em ficar do lado dos primordiais nessa situação e acabou sendo preso com os outros deuses traidores no abismo. E lá ele se tornou a personificação do caos e da destruição. Durante a Era do Arcano, o sacerdote do Taris-Dum, o Asek Oratin, estabeleceu a sua base sob a montanha Get Shadow, que era mais ou menos o local aonde o esquecimento acorrentado estava preso no abismo. O sacerdote canalizou o poder do deus traidor e, com isso, fez com que a montanha crescesse de tamanho, ficando bem maior do que as outras montanhas ao seu redor. E abaixo dela criou vários túneis por onde os seguidores de Taris-Dum buscavam libertá-lo. Nessa época, eles já acreditavam que a libertação do Taris-Dum causaria um evento chamado a Calamidade, que destruiria o mundo. As características da influência do esquecimento acorrentado são ataques de fome incontrolável, agressão incomum e, por fim, um surto de violência. Alguns dos seus seguidores chegavam a arrancar os próprios olhos em forma de devoção para que eles pudessem observar as sombras através da bênção do deus acorrentado. Como eu comentei no nosso vídeo do Asmodeus, os traidores fizeram suas próprias armas antes da calamidade realmente começar. Elas eram chamadas de as armas dos traidores, e o Taris-Dum não foi diferente. Ele forjou uma adaga de pedra que distorce a realidade, chamada Lâmina do Espelho Quebrado, e ela foi criada a partir da alma de um glabezo chamado Ragazzo. Parece que eu tô falando italiano, mas não é. Assim como as outras armas dos traidores, ela é senciente e possui um alinhamento caótico mau e pode se comunicar com o seu portador quando quer. Outro detalhe que eu vou falar aqui, que a gente já mencionou em outro vídeo, que foi no vídeo da Lot, quando ela perdeu a batalha contra o Stormlord muito rápido no começo da calamidade, a influência dela diminuiu consideravelmente no plano material e o Taris-Dum se aproveitou disso. Em Tal'Dorei, ele usou a sua influência para meio que cercar os Drolls que fugiram para o subsolo, lentamente acabando com a sua sociedade e os levando à loucura. Uma das lutas que já foi mencionada aqui mais de uma vez, mas foi uma das mais importantes que teve durante a calamidade, foi a luta para banir o Taris-Dum do plano material. Moradin fabricou os Prime Tremors, que seriam usados para o ritual de banimento primordial. Depois disso, Aion atraiu Taris-Dum até o seu templo em Whitestone, mas ele era tão forte que o templo dela foi destruído durante essa luta e afundou para baixo da terra. O Taris-Dum conseguiu ferir gravemente Aion e isso deixou o Pelor bastante irritado, e com a benção de Avandra, ele duelou contra o esquecimento acorrentado. A batalha deles foi extremamente violenta e o Pelor prevaleceu nela, fazendo com que Taris-Dum, já ferido e completamente sem esperança de vencer, tentasse fugir de volta para onde o Oratin estava. Mas o Pelor perseguiu ele e finalmente o baniu, anexando os 4 Prime Tremors nele. Rumores dizem que o Oratin estava tão imbuído com o poder do seu mestre que quando o banimento celestial aconteceu, o corpo dele foi completamente destruído no processo. Disse que 6 conjuntos de correntes prendem o esquecimento acorrentado no fundo do abismo. A localização exata das correntes que o prendem são mantidas em sigilo absoluto pelo clero do Dawnfather e da Aion.
Mesmo assim, a gente sabe de pelo menos uma dessas correntes que se encontra abaixo da Capela do Amanhecer em Rexington, como o próprio Mighty Nine encontrou. Muitos temem que, pela natureza imprevisível e extremamente poderosa de Taris Doom, ele possa se libertar, mesmo sem a ajuda dos seus seguidores ou de outro ritual. O culto do Anjo dos Ferros, ou Angel of Irons, é um culto que venera um anjo misterioso. Mas, na verdade, esse culto não é para um anjo, e a gente sabe disso. Ele é pro Taris Doom. Não ficou claro quantos dos seguidores desse anjo sabem que, na verdade, eles estão adorando o esquecimento acorrentado, mas a gente sabe o que a Bow descobriu enquanto ela estava pesquisando nos arquivos do Cobalt Soul, que esse culto foi criado 40 anos antes de quando a campanha 2 se passa. As informações eram escassas porque os membros eram mantidos no escuro sobre quem realmente era o seu verdadeiro patrono, mas sabem que esse anjo falou aos seus seguidores que ele estava preso nas sombras, o que remete muito aonde o Taris Doom tá. Ele também pedia para que eles soltassem suas algemas para que ele pudesse finalmente ser livre, e esse era o objetivo da maioria dos seus seguidores realmente. Vocês devem se lembrar desse nome, Angel of Irons, por causa do Oban, aquele cara que ferrou muito o Mighty Nine, levando a Yasha embora. O distrito de Cognosa já fez parte de Eor, onde era comandado por um grupo chamado o Somnovan. Foram eles que orquestraram a fuga de Cognosa quando perceberam que Eor seria destruída durante a calamidade. Eles traíram a cidade para que pudessem sobreviver, e fizeram com que o distrito fosse teleportado para o mar astral. De acordo com Lucian, o povo de Cognosa foi então atingido por uma tempestade psíquica que fez com que suas mentes deteriorassem e se despedaçassem. Isso fez com que todas as mentes se tornassem uma só com a cidade, incluindo a dos 9 líderes do Somnovan, e essas mentes controlavam essa gigantesca cidade que voava pelo mar astral. E onde tem caos, tem Taris Doom. Ele se interessou por essa tal Cognosa e começou a influenciá-la, influenciando também na forma que ela tomou. Em uma visão que o Mighty Nine teve depois da morte de Vokodo, eles viram a cidade parecendo se mover como se estivesse viva, com torres balançando e curvando como se fossem orgânicas, e estradas pulsando como veias. Nas ruas da cidade sentiram a presença de milhares de mentes, mas não viram ninguém. A própria cidade parecia irradiar com uma aura de malevolência e fome. Em certo ponto, o Mighty Nine conseguiu seguir o Lucian e a Kree até lá e foram até uma parte do Cognosa chamada Aether Crux. Basicamente, o local onde a consciência do Somnovan ficava, e o Lucian conseguiu se fundir a eles, criando o Somnovan Omega. Depois de uma luta extremamente difícil, o Mighty Nine conseguiu derrotar o Somnovan Omega e eles ouviram diversas vozes sussurrando agradecimentos por finalmente poderem estar livres daquele pesadelo. Dessa forma, as almas dos habitantes foram libertadas e dissipadas. Kingsley Tillif teve alguns sonhos depois da sua libertação do Lucian e daquela situação terrível. Sonhos que envolviam memórias de correntes que estavam sendo tecidas ao redor de Cognosa, mas que haviam sido quebradas. E quando elas foram quebradas, ele pôde ouvir um grito raivoso, extremamente irritado, de algo antigo que ele nunca mais vai conseguir esquecer. Acredita-se que essa imagem das correntes sendo quebradas simbolizam a influência do Taris Doom se esvaindo do distrito de Cognosa. O Taris Doom é um deus traidor extremamente poderoso e manipulador que ainda possui muita influência no plano material, como a gente viu nesse vídeo. Os seus seguidores são insanos e farão o que for necessário para poder libertar o seu mestre, o que pode dar um ótimo gancho para futuras aventuras. Mas é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, vejam os nossos outros vídeos, a gente tá fazendo cada vez mais sobre o mundo de Exandria, mas a gente adoraria ouvir a opinião de vocês sobre quais vocês gostariam de ver no futuro. Então, deixem aqui nos comentários e até a próxima!